Olá, eu sou o professor Herbert. Estamos aqui para falar de mais uma aula do kit Expert Toy. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o laser e o LDR. Explique para seu aluno sobre o LDR, que é um sensor de luz e nós trabalhamos ele de forma analógica. Ele precisa entender a diferença de um dispositivo digital e um dispositivo analógico, que nós vimos lá na aula de introdução. Nós vamos fazer uma animação bem legal e nós vamos jogar um jogo. Lembra aquele jogo antigo, jogo que nós jogávamos com bolinha de papel, alguns jogavam com tampinha, depende da sua região. Até fazíamos um golzinho com a mão e você ia atravessando a tampinha para fazer o gol. Aquele jogo de futebol, nós vamos fazer algo parecido com isso. Para isso, nós vamos criar uma animação, nós vamos também inserir um som, para ensinar os alunos a inserir sons nos jogos, né? Ficar cada vez mais legal aí nossos jogos. E vamos fazer o gol de forma automática. Quando a bolinha cortar o gol, ou a tampinha é um pouco pequenininho, tem que ser uma bolinha de papel que dá certinho. Quando a bolinha cruzar o gol, vai tocar o som, o sensor vai cortar, o laser vai estar acionando o sensor do LDR, e aí vai cortar o sinal, e aí vai acionar o gol e a nossa animação vai mexer. Vou mostrar no software, depois eu mostro aqui na prática, ok? Vamos lá? Então aqui é o software, onde eu tenho um fundo de tela, ou na verdade eu coloquei como personagem, porque senão eu não teria nenhum personagem e precisaria fazer a mesma coisa que eu fiz no quiz com o code, aquele pontinho, mas aqui eu coloquei como um personagem mesmo. Que tem dois trajes, um traje da torcida assistindo o jogo e um traje da torcida gritando o gol. Então a nossa animação é bem simples, ele vai assistir o jogo e quando fizer gol, eles vão comemorar, ok? Vamos ver os comandos para isso. Nós vamos utilizar o laser apontado para o LDR. Então, o laser eu coloquei na porta 10, porque ele sempre tem que estar ligado. Digital 10 on, ou seja, eu vou ligar o laser e não vou mais desligá-lo. Aí eu fiz um bloco sempre e um bloco C. Qual é a comparação? Eu disse que se a bolinha cortar o laser e a intensidade mudar no nosso dispositivo, ele vai fazer o que? Ele vai tocar um som de gol, ele vai mudar para o traje personagem de gol e ele vai aguardar 8 segundos, ou seja, tudo isso vai durar 8 segundos. Se nada disso acontecer, se o laser não for cortado, ele vai ficar no traje que eu chamei aqui pré-gol, que eles estão assistindo, ok? Então, eu vou dar início no meu dei início no meu programa e já havia disparado o gol aqui. Agora eu acertei aqui. Então olha só, meu programa está rodando. Enquanto eu não cortar o LDR, eu não vou mudar o traje e não vai tocar o grito de gol. Então primeiro vamos ver aqui no software e depois ali na prática, ok? Vou cortar o LDR como se tivesse feito um gol. Olhem a animação e ouçam novamente o som. Agora vamos ver aqui na prática. O laser eu coloquei de frente para o LDR. Então esse é o laser que eu conectei lá na porta 10. E
E o LDR eu conectei lá na porta 0. Aqui então é o meu gol. Quando eu passar a minha mão, como se fosse a bola, ele ativa o som e a animação. Então vocês vão ouvir o som novamente quando eu cortar o fecho de luz aqui. Ok? Então vocês viram que durante o grito de gol eu fiquei cortando e ele não para e grita gol novamente, porque ele está sendo executado em 8 segundos, igual eu coloquei aqui no programa, ó, 8 segundos. Então durante esses 8 segundos eu posso cortar várias vezes que nada vai acontecer, ok? E como eu fiz essa comparação do sensor? Aquilo que nós vimos lá na aula de introdução, mas vamos ver aqui, ó. O sensor, que é o LDR, ele está no analog 0 e ele está me dando um valor de leitura aqui, ó, de 22. O laser está apontado para o LDR, então o laser está lendo um valor de 22. Caso eu cortar o laser, eu vou desligar aqui para não gritar gol novamente. Mas caso eu cortar o laser, olha só, eu estou com a mão na frente, viu? Aqui o meu valor do analog 0, olha só, veio para 156, 157. Então quer dizer que o analog 0, se ele for maior que 50, que foi um valor que eu coloquei ali, que no caso foi para 157, ele vai gritar gol. E se for menor que 50, que é o valor de 22, ele não vai fazer nada, ok? Agora alguns desafios para a aula de hoje. Por exemplo, você pode pedir para o seu aluno colocar 2 botões para marcar os gols dos jogadores. Então você tem o time A e você tem o time B. Você tem 2 botões. Quando eu apertar um botão, eu vou marcar um ponto para o time A. Quando eu apertar um outro botão, eu vou marcar um ponto para o time B. Outro desafio é colocar o LED. Você pode colocar o LED para acender quando também corta o gol. Com isso, nós vamos começar a abordar sobre variáveis na aula de hoje. Vamos ver aqui na prática? Então eu vou abrir o meu desafio. Vai reconhecer a placa do Arduino. E esse é o nosso programa. Aqui criei uma variável onde eu coloquei um time A e o time B. Coloquei aqui em cima, ó, time A, time B, certo? E no programa eu fiz, quando eu clicar na bandeirinha, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o time A para 0 e eu vou mudar o time B para 0 também. Por quê? Porque eu preciso zerar o placar. Sempre quando eu começo meu programa clicando na bandeirinha, ele vai zerar o placar. Os dois vão para 0 e não é por 0, ok? E depois eu preciso de um bloco de comparação. O bloco sempre e as duas comparações. O C e o outro C. Que os blocos são esses? É o marcador de ponto. Eu não fiz um negócio automático, eu fiz algo manual. Coloquei 2 botões. Um é o digital 2, que ele vai marcar um gol para o time A. Então quando eu apertar o digital 2, mude o time A por 1, ou seja, ele vai de 0 ou do placar que ele tiver e vai adicionar 1 e esperar 3 segundos. Por quê? Para eu não apertar 2 vezes seguidas e aí mudar o placar para 2. Então aperto, dá tempo de eu soltar 3 segundos, estou longe do botão, não corro o risco de apertar novamente.
E para marcar pontos para o time B, eu fiz a mesma coisa, digital 3. Se eu apertar digital 3, eu vou mudar o time B por 1 e vou aguardar 3 segundos, ok? E nesse programinha que nós já tínhamos, eu apenas acrescentei o digital 13 on. Para quê? Quando ele gritar gol, o LED verde vai ficar acionado. E quando ele parar de gritar gol, o LED verde vai ficar desligado. Então vamos lá? Dou um play. Percebam, sempre quando eu dou o primeiro play, ele dispara aqui o meu gol. Mas olha só, o time A zerou, o time B zerou. E aí você pode fazer uma interação de cobrança de pênaltis. Então colocar o laser e o LDR. Pode colocar uma bolinha de papel e um aluno para dar um peteleco na bolinha. Assim a bolinha vai cortar o gol e vai marcar o gol, caso ele consiga fazer o gol. Se for para fora, não marca o gol. E aí você pode criar uma atividade para eles brincarem assim, com cobranças de pênalti, com peteleco. Entenderam? Agora vamos ver aqui na prática, eu apertando o botão. Então olha só, esse é o LDR que nós já vimos. Aqui vai aparecer para vocês o botão. Tá vendo? Eu vou apertar o botão e ele vai mudar o meu placar. Olha só, eu apertei o botão uma vez do jogador do time B. Olha aqui no software agora o que aconteceu. O time B mudou pontos por 1, porque eu apertei uma vez o botão. Se eu apertar novamente, olha só, mudou o time B por 2 pontos. Agora eu vou apertar o botão do time A. Olha lá no software, vai mudar o time A para 1, ok? E agora eu vou marcar um gol, ou seja, eu vou cortar o laser e vocês vão ver o LED verde aqui, que ele vai ficar aceso por 8 segundos. Por quê? Porque é o tempo que nós colocamos, ok? Então eu vou cortar o laser e vocês vão ver o LED aceso por 8 segundos. Cortei, vai gritar gol, vai ficar aceso por 8 segundos. Viram? Que ele ficou aceso durante o grito de gol. Ali no finalzinho, o tempo da duração do meu som de gol é um pouquinho mais longo do que 8 segundos, porque ele vai terminando devagarzinho, certo? Então essa é a nossa aula de hoje. A aula do futebol é uma aula bem legal para eles criar essa interatividade entre um grupo e outro para jogar o futebol, uma cobrança de pênalti. Pode deixar eles criarem as regras. Você pode pensar numa outra dinâmica para a aula, para usar o que foi feito aqui, esse jogo de futebol, para eles jogarem. E isso, como eu já disse em outras aulas, pode ser até ideias para as futuras aulas, certo? Então essa é a nossa aula do futebol, que nós aprendemos sobre o LDR e o laser, ok? Fico por aqui, até a próxima aula. Tchau!